Olá, queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e hoje nós vamos falar de duas regiões bem interessantes que tem aqui no nosso planeta, né? A Oceania e o Ártico. Vamos começar falando sobre a Oceania, certo? Com 8.528.382 km² de terras emersas, a Oceania reúne Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e milhares de ilhas localizadas no Oceano Pacífico. Desse total, 90,22% das terras corresponde à Austrália e o restante aos outros países e ilhas do continente. A Oceania pode ser dividida em três grandes grupos de ilhas: a Melanésia, Micronésia e Polinésia, além da Austrália e da Nova Zelândia. Então, olha aqui nesse gráfico, né, observando distribuição territorial. Essa parte laranja, como a Austrália ocupa a maior parte, né, da Oceania, quase toda a totalidade, né, 90,22%. Papua Nova Guiné é o segundo maior extensão territorial, com 5,42%, seguido de Nova Zelândia e dos arquipélagos de ilhas restantes. Né, essa distribuição do território da Oceania. Então, a Oceania, ela tem esse grupo de ilhas e essa divisão política, né? Ali é o grande continente, né? Ali na grande extensão territorial, ali naquela parte do continente, né? Austrália. Ali na parte mais esverdeada, a Papua Nova Guiné, nessa área um tom mais marrom. Aqui abaixo, mais aqui ao sul, né? Abaixo da figura, a Nova Zelândia, num tom de rosa mais escuro. E ali aquelas pequenas ilhas, né? Ali, ó, conjunto de ilhas, né? A Melanésia, a Micronésia e a Polinésia, né? Estão localizados ali no Oceano Pacífico. Então, essa é o grupo, né, a divisão política da Oceania com esses países e esse conjunto de ilhas. Bem, a Melanésia, ela tem aí Papua Nova Guiné, Ilhas Salomões, a República de Vanuatu, a República das Ilhas Fiji e o arquipélago da Caledônia, que é um território francês ultramarino. Ela tem esse nome por conta da população aborígene, que tem uma pele assim mais escura, né? Então, é referência à melanina, né? Então, a Melanésia seria assim ilhas negras, né? Por conta da pele dos povos aborígenes tem um tom mais escuro, né? Então, essa região ela sempre foi muito ocupada, né? Sofreu muito com o imperialismo, né, e o neocolonialismo dos europeus e depois dos Estados Unidos. Então vocês veem que os britânicos, alemães, né, eles sempre tiveram presença, franceses sempre tiveram presenças ocupando essas ilhas que pouco a pouco foram conseguindo sua independência. Aqui a gente tem uma foto bem interessante, né? Vocês em casa, vocês vão olhando, vocês lembram, vocês já viram algo parecido, né? Parece aquelas palafitas que a gente vê aqui, inclusive na região metropolitana, né? Aquela parte dos alagados, né? Os pessoas que moram junto aos rios ribeirinhos, também na Amazônia, né? No Pará. Então, essa é uma foto bem interessante, né? Essa paisagem parece até com a nossa aqui, que a gente vê muitas vezes aqui no Brasil. A Micronésia. Micronésia, ali construído principalmente por Palau, Nauru, Kiribati e Ilhas Marshall, né? Que foram ocupadas também aí por Reino Unido, Alemanha, Japão, Estados Unidos, né? Que tiveram presença nessas ilhas. A Micronésia tem esse nome por conta das suas ilhas minúsculas, né? A Micronésia ela é 1/6 do tamanho do estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, tem 3.300 km². Então, de terras emersas, então é muito pequeno, né? Uma região bem pequena, né? Se juntar todas as ilhas, o tamanho das ilhas, ela, por conta desse tamanho minúsculo das ilhas, né? Seja ilhas de pequena extensão territorial, ela recebe esse nome, Micronésia, né? As ilhas minúsculas, ilhas pequenas. Aqui nós temos uma foto muito bela, né? Tem um conjunto de ilhas, são ilhas vulcânicas e coralina, né, formada por corais também. Então essa região muito bela nessa questão da Micronésia. E a Polinésia, né, que termo de origem grega significa muitas ilhas, e abrange milhares de ilhas do arquipélago situado no Pacífico Central, numa vasta área de forma aproximadamente triangular delimitada por Nova Zelândia, Ilhas Midway, Estados Unidos, e Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile, né? Então, a Polinésia
ela tem ali entre os destaques Bora Bora, né? O Tahiti. Então são ilhas também bastante conhecidas, né? Por conta de sua beleza também. Então esse conjunto de muitas ilhas chamado de Polinésia. Então, aqui mais uma foto muito bonita. Essas ilhas elas estão muito conhecidas, né? Por conta também da economia também, né? Exportação de café, né? Exportação de cultivo, né? De pequenos grãos, para a questão de exploração também de minérios como o níquel, o ouro. Então é uma ilha também bastante bonita. Temos a Austrália, né? Agora vamos falar um pouco da Austrália, que é aquele país, né, principal. A Austrália, a incorporação da Austrália ao capitalismo se deu após a conquista europeia dos continentes africanos, americano e asiático. A América, por exemplo, já estava inserida nos fluxos comerciais coloniais desde o século XVI, enquanto a Austrália somente foi efetivamente incorporada esse sistema a partir do século XVIII. Então, nessas regiões, nesse país, né, eles tiveram a presença europeia, né, intensificada tardiamente. De início, né, muitos dos condenados, né, da Inglaterra eram levados para o que seriam as terras que hoje são os Estados Unidos, né? Com o tempo, com a independência desses países, então esses condenados eles passaram a ser levados, né, para a Oceania, iam para a Austrália. Então, isso até dificultou um pouco justamente a questão da colonização, né? Porque as pessoas não se interessavam, já que era uma colônia penal, né, essa região. Então, pouco a pouco, né, com o tempo que foi facilitando o interesse, né, foi desenvolvendo o interesse das pessoas colonizadas, foi quando descobriram, né, grandes pastos cultiváveis, né, quando começou a se criar bastante ovelhas, que você fabricava lã, você retirava a lã para justamente enviar para as indústrias, né, na Inglaterra, e a descoberta do ouro. Então, mas até chegar esse momento, né, lá pelo século XVIII, não havia muito interesse na colonização dessa região. Então está aqui a Austrália, ó, tem aqui as expedições, né, de Magalhães, Tasman, e as 3 expedições de Cook, né, que quando foram as rotas marítimas que levaram e começaram a ser exploradas e foram descobrindo lá os continentes, o continente que é a Oceania, né, essas regiões que hoje formam a Austrália, a Nova Zelândia, a Papua Nova Guiné. Como ocorrido durante a colonização europeia na África, na América e na Ásia, a conquista e a ocupação do território australiano pelos britânicos resultaram no massacre dos povos nativos, os aborígenes. Então aqui são os aborígenes que praticamente, né, eles tiveram seu território tomado, quase todo tomado, e foram bastante massacrados, né? Hoje são poucos, né? Quer dizer, tem até povos, né, nativos que não existem mais, né? Foram totalmente exterminados com essa ocupação territorial, né, que houve nessa região. Então foi um verdadeiro extermínio dessas populações, né, indígenas, e que ainda um pouco que existe ainda resiste a essa tentam lutar por seus direitos, né? Eles tentam lutar por seus territórios, mas realmente nesse período foi um período muito difícil e que houve uma grande massacre, né, desse povo nativo que já estava nessa região. Agora falando um pouquinho de relevo e clima, né, nós temos aqui a leste a Cordilheira Australiana, que é o ponto mais alto do relevo australiano, que é um relevo até modesto, ele não tem grandes altitudes. Nós temos ali na Cordilheira Australiana altitudes ali que vão além de 50 metros de altitude a 1.500 metros, sendo ali que o Kosciuszko, né, que é o monte ali junto a Canberra, que tem mais de 2.230 metros, é o que se destaca no relevo, por conta da sua altitude, é o mais alto de todo o relevo. No mais, nós temos aqui regiões, né, de planície, de abaixo de 500 metros, 200 metros, os grandes desertos, né, mais ali indo do centro para o oeste, e algumas regiões até com altitudes inferiores ao nível do mar. Então é um relevo que basicamente
ele não tem grandes altitudes e não tem grandes destaques em cadeias de montanhas ou algo parecido. No clima, nós vamos ter também um clima um pouco mais seco, muito explicado por conta desse relevo, né? Esse relevo que a gente vê ali, que a gente viu. Veja se ele não se combina bem com essa parte mais escura do mapa, onde está a maiores índices de precipitação. Por quê? Porque aqueles relevos eles causam um paredão, né? Que fazem com que as chuvas que venham do leste, né? Elas esbarrem nesse paredão e chova bastante nessa região montanhosa, e quando essas massas de ar elas passem para dentro do continente, aí elas já passam mais seco, formando aqueles desertos, né? O deserto de Gibson, o deserto grande deserto de Vitória, que tem precipitações muito abaixo da média, então fazendo com que o clima, né, seja mais seco. Aqui você tem, por exemplo, dois exemplos de climogramas, né, que apontam essa questão da precipitação. Nós observamos aqui, que é dessas correntes mais a leste, chuvas abaixo de 100 milímetros, né, um pouco mais de 100 milímetros, e a temperatura oscilando ali de 20, que às vezes até por conta da localização não é um clima tão quente, né, a gente observa que não é um clima tão quente, mas ele é seco, então não vai haver tanta vegetação assim. E ali, mas ali você tem um outro climograma, onde você vai ver que tem uma concentração maior de chuvas, que é aquele Indave, no norte do país, né? Que é onde vai chover um pouco mais por conta das moções, né? As moções que vão trazer chuvas periódicas para essa região. Então, basicamente é isso, né? A leste nós vamos ter um paredão da cordilheira, que vai reter as chuvas e vai fazer que essa região tenha mais precipitação, e essas massas elas passam mais seca para o continente, fazendo com que haja a presença de grandes desertos e áreas mais áridas, um clima mais árido. Na hidrografia, até por conta dessa ausência de chuvas, nós não vamos ter grandes rios, né? Felizmente, para a população, o lençol freático ele é rico, né? Tem muito abundante, e aí poços artesianos são usados para tirar água para uso doméstico e para a irrigação, né? A irrigação para dar beber aos rebanhos. Então, muito da água que é proveniente para essas atividades, ela vem de poços artesianos que tiram água lá do lençol freático. Sobre a vegetação e a biodiversidade, nós vamos encontrar, né? Estepes, savanas, né? Uma vegetação um pouco mais adaptada à ausência de chuva, ao clima seco, né? Algumas plantas xerófitas, né? Acostumadas à ausência de água, né? E em algumas regiões onde vai haver alguma chuva, maior índice de precipitação, alguma presença de alguma floresta, e enquanto a fauna, né? Nós vamos ter, até por conta da separação, né, desse continente dos outros continentes, pelo isolamento que ele tinha, algumas espécies bem peculiares, né, como o canguru, que é um símbolo do país, né, que eles são bem diferentes, né, de outros animais que a gente encontra no mundo, por conta que do isolamento proporcionou que houvesse um desenvolvimento de espécies bastante peculiares. População baixa, né, com grandes vazios demográficos, né, essas áreas mais claras e amarelo, menos de 1 habitante, ali temos desertos, e algumas cidades como Melbourne, Sydney, né, principalmente ali naquela região onde chove mais, que permite melhor assentamento urbano, que vai ter o assentamento humano, então vai ter alguma população a mais. Sobre a Nova Zelândia, está localizada no Pacífico Sul, em média latitude, estende-se do 33 graus aos 55 graus de latitude sul e a 2.000 km a sudeste da Austrália. É formada por duas ilhas principais, a do norte e a do sul, separadas pelo Estreito de Cook. Juntas elas somam 267.086 km², área um pouco maior do que o estado de São Paulo. Então são essas duas ilhas aqui, ó. A ilha mais ao sul e uma ilha mais ao norte, né? Ali você tem a capital de Wellington, né? Altitudes também modestas, né? Sendo concentrada ali no centro da ilha do sul, né? Com mais de 2.000 a
1.500 a 2.000 metros, mas também não tem grandes destaques, né, de elevação de altitude. Né? A cidade de Wellington, a gente vai ter um clima aí temperado oceânico, né? Que a gente vai ter chuvas mais distribuídas durante todo o ano. Então você vai ver que ali, ó, chuvas na casa dos 100 milímetros, mas elas são quase uniformes, né? Elas são quase meio estabilidade, tem a estabilidade durante o ano todo, né? Vai ter chuva praticamente durante o ano todo. E o clima também, ele vai ser um clima bem ameno, né? Não vai ter um verão muito quente, né? O inverno também vai ser mais ameno. Então é um clima já mais agradável do que o da Austrália. Né? A sua população, né? A gente tem como cidades principais ali o Wellington, né? E a maior cidade, Auckland, tem 1,5 milhão de habitantes. E é uma população que tem um poder aquisitivo relativamente bom também, né? Os indicadores sociais, né? Uma renda per capita, né? Que ela vai ter um poder aquisitivo significativo, né? Uma qualidade de vida satisfatória, né? Comparada a países com mais desenvolvimento. Tem a conquista e a colonização dos maores. O povoamento inglês na Nova Zelândia, a partir da primeira metade do século XIX, foi posterior da Austrália. Assim como ocorreu na Austrália, os nativos do território neozelandês, os maores, ofereceram resistência a invasões de suas terras, mas foram vencidos pelos colonizadores. Então aqui nós temos os povos maores, que da mesma forma, né, quando se percebeu, né, o grande potencial que podia ter ali naquela região, então o imperialismo, o colonialismo avançou com muita ferocidade e acabou que os povos nativos eles acabam sendo expulsos da sua terra, apresentam alguma resistência e acabam sendo mortos. Então hoje também os maores são símbolo de resistência, né, os que sobreviveram, mas também sofreram muito com essa questão do imperialismo, com esse avanço do neocolonialismo sobre a sua região. Sobre a economia, nós temos aí 70% da economia é baseada na produção de laticínios, na produção de lã e de carne, de ovelha, né, e de cervos. E também temos aí as viniculturas, né? Nós temos aí uma bela vinicultura, uma vinícola, né, que é produção de vinho. Então, esses são os destaques. Tem outras, né, planta de batata, cereal, entre outras coisas, mas o destaque mesmo fica para a produção de leite, produção de laticínios, né, que 70% é produção de laticínios, é produção de carne e de lã, certo? Então esse é onde se concentra a economia dessa região. E por fim o Ártico. O Ártico compreende as terras setentrionais da América do Norte. Setentrional quer dizer justamente a que está mais ao norte. Então da Europa, da Ásia e inúmeras ilhas e arquipélagos espalhadas pelas águas polares, estendendo desde o Círculo Polar Ártico a 66 graus de latitude norte até o Polo Norte. Com aproximadamente 21 milhões de quilômetros quadrados, tem área total maior do que a América do Sul, calculada em 17,8 milhões de quilômetros quadrados. Então essa região aqui, ó, no Polo Norte, então nós temos ali pegando Canadá, né, o Alasca, né, uma parte da Rússia, o norte ali da Finlândia. Então, essa região ela é já um clima bastante frio, né, como a gente vai ver agora. Ela tem aqui a tundra, né, que é uma vegetação rasteira, bem bonita, que fica boa parte coberta de gelo, né, mas que serve para alimentar, né, a vida animal dos rebanhos que vivem nessa região, né. Então, clima bastante frio, né, chega de menos 10 a menos 21, né, graus, chegando a 65 graus negativos no inverno mais rigoroso. Então, clima bastante frio, né. E aqui nós temos um pouco sobre os povos do frio, né, que são Inuits ou Esquimós, né, que são vários povos autóctones, né, que eles habitavam essas áreas e que, assim, é exemplo do que acontece aqui muito com os nossos indígenas, né, que estão tendo que brigar para manter suas terras, suas posses, né, pelo avanço da agropecuária, né, pelo interesse comercial que tem pelos povos. Esses povos eles têm que brigar bastante, se organizado para manter o seu território, né, os povos nativos que haviam nessa região
e que hoje ele sofre muito com assédio sobre as suas terras e tem que se organizar para manter o território que ainda possui. Uma questão muito importante sobre o Ártico é o aquecimento global, né? Porque aqui nós observamos uma área de degelo no verão de 1989 e uma área no degelo no verão de 2005. Então observamos que a área de gelo, no caso, ela era maior em 79 e hoje em 2005, né, no caso, ela está bem menor. Estima-se que 14% dessa área de gelo ela sumiu desde 1970, né, por conta do aquecimento global, né, que ocorre pela poluição da atmosfera, né, que gases tóxicos vão sendo jogados na atmosfera, que causam uma camada que começam a reter o calor que irradia da Terra. E esse calor ele vai derretendo, né, tanto os icebergs que se originam na Terra, né, e caem no oceano, como as grandes massas de gelo que se originam no próprio oceano, né, e elas vão derretendo. E a partir do momento que elas vão derretendo, elas vão refletindo menos a luz do sol, e a água nessa região ela começa a absorver mais calor e fica mais quente, o que aumenta ainda mais o degelo, né? Então, e com isso vai trazendo outros problemas como o aumento do oceano, né? Então, áreas que têm regiões abaixo do nível do mar, com esse aumento do oceano, elas podem perder território e ser inundadas, né? Então, é uma grande preocupação que se tem em relação ao Ártico, essa questão do aquecimento global, né? Lá o permafrost, que é uma área que via geralmente congelada a maior parte do ano, onde até os caminhões passavam, hoje está descongelando e os caminhões atolam no gelo. Então a vida animal também, né, do Ártico, ela vai sofrendo muito com esse aquecimento que vai ocorrendo em função do aquecimento global que é causado pelo homem, né, pela poluição, pela a grande contaminação do ar que é feita através da queima de combustíveis fósseis, né, que jogam grande quantidade de poluição na atmosfera. Então, queridos alunos, nós vimos aqui um pouco, né, dessas duas regiões que a gente às vezes não conhece tanto, né, que é a Oceania e essa região do Ártico que a gente ouve falar, mas muitas vezes a gente não vê tanto nas aulas e não tem tanto acesso na televisão, né? Às vezes algum programa específico, né? Alguma coisa que você possa procurar, mas eu espero que você se interesse por esse tema. Tem documentários também e pesquise no livro e aprofunde mais o tema, dê uma olhadinha nos exercícios dos livros e eu espero que vocês tenham gostado, né? Um pouco dessa aula sobre a Oceania e sobre o Ártico e me despeço para todos, um forte abraço e até a próxima aula.